Fala, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como começou essa semana? Começou boa? Vamos lá, o vídeo de hoje, o vídeo não vai ser muito longo, tá? Vai passar algumas atualizações aí que ocorreram nesse período e falar também um pouco do jogo da seleção brasileira, tá? Antes do vídeo, recado do nosso patrocinador, né? Nosso canal é patrocinado pela Confeitaria Doce XP. Você que é da região de Guarulhos ou região próxima, gosta de um bolo, gosta de um doce, não deixe de pedir o seu docinho, o seu doce com eles. Eles estão nas principais plataformas de delivery, tá? E também estão no Instagram. O Instagram é @doce.xp. Não deixa de pedir com eles, converse lá, chama eles. Vocês não vão se arrepender. Doces de excelente qualidade, porque eles usam ingredientes de alta qualidade, o que preza o sabor, preza o prazer de comer um bom doce. Beleza? Se você é de lá, se não, manda para o seu amigo, para sua amiga, para o seu conhecido que é de lá, que ele não vai se arrepender. Beleza? Recado dado, bora falar sobre seleção. Seleção acabou praticamente agora há pouco o jogo, né, contra a Tunísia lá na França, mais um amistoso. O Brasil teve o desfalque do Gabriel Magalhães, que no jogo contra a Senegal saiu machucado, foi cortado da seleção, e com isso o Ancelotti mudou um pouco a estrutura do time. O Éder Militão, que contra a Senegal foi lateral, voltou para a zaga, e na lateral direita ele usou o Wesley. Tá? No ataque ele não mudou, manteve a mesma escalação, o time praticamente foi o mesmo. Bom, o primeiro tempo foi bem dinâmico. A Tunísia fez uma correria muito grande contra o Brasil. A Tunísia que jogou no 5-3-2, jogou com uma linha de 5 defensores. Os 3 jogadores no meio de campo, quando a Tunísia estava sem a bola, eles voltavam, populando muito, fechando muitos espaços, não deixando o Brasil jogar, dificultando. E tinha um contra-ataque muito rápido, principalmente pela esquerda. Então Wesley sofreu muito ali pela lateral esquerda. Tanto que logo ao início do jogo, aos 9 minutos, ele já tomou um cartão amarelo, porque impediu um contra-ataque. Ficou pendurado, então a Tunísia jogou tudo que podia ali, na esperança de ou fazer o Wesley ser expulso, né, ou conseguir o gol, e conseguiu. Tá? Num lance que o Wesley provavelmente seria expulso, o juiz deu a vantagem para a Tunísia, um contra-ataque, um cruzamento de lado para o atacante, ele recebeu na frente do Bento, tirou bem, tocou 1-0 Tunísia, tá? E a Tunísia continuou atacando, né? Principalmente para aquele lado, né? Se não fosse o gol, provavelmente o Wesley teria sido expulso, que ele dá um carrinho sem bola no jogador. Até o juiz poderia expulsar, poderia ter dado amarelo, porque foi um lance para amarelo, o juiz deu a vantagem, deu o gol, seguiu vida. Logo em seguida, o Brasil atacava bem, conseguia fazer, até chegou a ameaçar a Tunísia em alguns momentos, mas muito sem muita efetividade, né? Muitas bolas para fora, as defesas do goleiro ou a zaga tirando ali. Teve um momento em que o Vinícius Júnior bateu em diagonal, a bola ia para fora, mas o zagueiro tirou, passou pelo goleiro, o zagueiro conseguiu dar o carrinho. Outro momento, uma bola que foi para uma falta, o goleiro defendeu, em 2 tempos, né? E outra que estava indo para fora e o goleiro acabou espalmando, né? Ali, né, cedendo um escanteio. Num desses escanteios, né, uma bola cruzada, o jogador da Tunísia subiu com o braço levantado e fez um movimento de cabecear, e o braço ficou imóvel. Só que no mesmo lance o Bruno Guimarães reclamou de ser puxado, uma falta. O juiz ficou aguardando, o VAR chamou. E o juiz deu mão do jogador da Tunísia. Ele entendeu que a falta não ocorreu. Ali lance, puxa aquele famoso empurra que tem em todo lugar. E se for marcar pênalti, vai sair uns 300 pênaltis no jogo. E ele acabou dando um pênalti para o Brasil. Quem bateu foi Estevão, bateu muito bem. Estevão que vem incrível na seleção brasileira, já é o artilheiro da seleção brasileira, 5 gols já marcados. E está aproveitando todas as oportunidades que tem.
Para mim, não foi pênalti. Tá? Ali ele não, o jogador sobe com o braço, faz um movimento com a cabeça, a intenção dele é cabecear, ele não movimenta o braço na intenção de desviar a bola nem nada. O braço só faz o movimento de fazer de cabecear, né? Ele levanta os braços, a bola bate, o juiz deu pênalti. Para mim não foi pênalti. O Brasil deu uma sorte de inventarem esse pênalti aí para ele, que é brincadeira. No segundo tempo, o Brasil voltou um pouco melhor, a Tunísia já não conseguia mais fazer aquela correria, até porque os jogadores são um time bem experiente, não? O lateral direito, o lateral esquerdo deles, o Abdi, tem 31 anos, o artilheiro deles também, né, o centroavante tem ali na faixa dos 30, então é uma seleção bem madura. Né? Eles estavam no jogo em 2022, boa parte desse time da Tunísia estava no último amistoso contra o Brasil em 2022. Então a Tunísia não conseguiu manter aquele mesmo ritmo de jogo, né, e nisso o Brasil foi para cima. O Ancelotti, no intervalo, sacou o Wesley, porque ele já estava amarelado e provavelmente seria expulso, colocou o Danilo, e tirou o Matheus Cunha e colocou o Vitor Roque. Tá? Depois ele tirou o Casemiro, tirou o Estevão, ele foi mudando ali o time. Entrou o Paquetá, entrou outros jogadores. Entrou o Paquetá, meu Deus do céu, o Paquetá na seleção brasileira. Aí nisso teve um outro pênalti, eu não consegui, que eu estava vendo pelo celular, que eu estava voltando do serviço. Então eu não consegui ver o lance do pênalti, né? Mas eu consegui ver o Paquetá errando o pênalti. Jogador de seleção brasileira. E não foi que ele errou, que o goleiro defendeu, que o goleiro foi brilhante. Não, ele chutou para fora, gente. Quando eu falo que o Paquetá não é jogador de seleção, tem gente que acha ruim. Fala, você não entende de futebol. O cara isolou uma bola, um pênalti, num amistoso. Tá? Não podia nem falar, pressão do jogo, que precisava, que... Cara, é um amistoso. Um menino de 18 anos, que é o Estevão, mas sentou uma paulada no ângulo direito dele, no ângulo esquerdo do goleiro. Lindo, perfeito o pênalti que o Estevão bateu. Por mais que não fosse pênalti, eu não achei, mas ele bateu de forma brilhante. E aí um jogador experiente como o Paquetá consegue isolar a bola. É esse o ponto que eu quero chegar. Então você tem um garoto de 18 anos, que a pressão é muito maior em cima dele, que é um garoto, está desenvolvendo, está ali na seleção, precisa desesperadamente mostrar o seu espaço, né, se ele quer ir para a Copa. E você tem um outro que tem uma experiência, que é um jogador mais rodado, e é um pênalti de forma infantil. Tá? Bom, o jogo não saiu muito disso, a seleção brasileira tentando. Tunísia ainda tentou algumas vezes, atacou, ameaçou o Brasil ali, mas também sem muita efetividade. O jogo acabou terminando 1-1, né? O Brasil acabou empatando com a Tunísia no amistoso. Então, assim, agora eu quero ver aquela galera que tava falando, não, o Brasil já é hexa, já a Copa é nossa. Empatou com a Tunísia. Então, o Brasil, quando pegou um time com 30% de vontade de ganhar, já sentiu dificuldade. Por mais que a Tunísia colocou um estilo de jogo que afundou o Brasil, que foi um jogo de correria, de defender, de contra-atacar, e o Brasil não conseguiu parar isso, a Tunísia não conseguiu manter, porque se a Tunísia tem um time que ela consegue manter isso no primeiro tempo, no segundo tempo, provavelmente o Brasil tinha perdido. O lateral, o Abdi, lateral esquerdo da Tunísia, estava deitando e rolando ali. O Wesley teve muita dificuldade ali, estava tomando muito drible. Tá certo que ele estava com amarelo, também estava amarelado, mas a seleção da Tunísia tinha muito espaço, conseguia contra-atacar de forma muito rápida. Então, provavelmente o Ancelotti vai ver isso, vai ver esse jogo como exemplo. A CBF ainda vai
vai confirmar mais 2 amistosos para março do ano que vem, que é um contra a França em Boston e outro contra a Croácia, eu não lembro, nos Estados Unidos também, mas França e Croácia. O Brasil vai querer fazer um amistoso ali um pouco antes da Copa. Antes desses amistosos ainda, se eu não me engano, o Brasil vai fazer mais 4 amistosos, mais 4 jogos ano que vem. Que geralmente é 2 contra times fora do ranking e 2 contra times dentro do ranking, que daí seria França e Croácia. Não sei como vai ser, mas é bem provável aí que o Brasil tenha muita dificuldade para jogar essa Copa do Mundo. Que nem eu disse, primeira fase, o Brasil sempre vai bem, consegue bem, né? Porque ali, a primeira fase, na verdade, se você conseguir 2 vitórias, você já passa. São 6 pontos, são 4 por chave, né? Provavelmente você consegue passar ali em segundo tranquilo. O Brasil geralmente ganha 2 dos jogos e perde o último. Virou padrão do Brasil. Mas aí oitavas e quartas já complica um pouquinho dependendo de quem o Brasil enfrentar. Beleza, gente? Então, seleção é isso. Tem muita gente falando, né? O Rafinha, quando voltar, o Esteban sai. Eu penso assim, gente, pro Rafinha voltando, tem que analisar se ele vai voltar em alta qualidade, se ele vai voltar aquele mesmo Rafinha antes da lesão, jogando bem, mas se ele estiver desenvolvendo bem, jogando bem, eu não sacaria o Estevam, que está voando, disparado, um dos melhores jogadores dessa seleção, sacaria o Vinícius Júnior, que não está jogando nada. Hoje, mais uma partida muito abaixo, muito ruim, tomando decisões, demora para tomar uma decisão, toma a decisão errada. Então o Vinícius Júnior está muito ruim na seleção. Eu particularmente jogaria com o Esteban e o Rafinha, com o Rodrigo ali mais recuado, né, mais como um falso meio. E no meio ali eu jogaria com o Pedro voltando, né, o Pedro voltando de lesão, ou mesmo o Vitor Roque, que é um jogador que entrou até que bem hoje. Não foi brilhante, mas eu acho que precisaria de mais oportunidades na seleção. Beleza, gente? Então, seleção é isso. Agora, a seleção brasileira só ano que vem, graças a Deus. Esse negócio de data FIFA é um pé no saco. E eu não aguento o povo falando, perguntando para Ancelotti sobre Neymar. Não aguento, é sério, gente. O cara já falou, precisa estar jogando bem. Se estiver jogando bem, vai. Se não estiver jogando bem, não vai. Ponto, acabou. Mas o povo continua insistindo. Aproveitando a deixa Neymar, né, ontem foi anunciado que o Neymar pai comprou a marca Rei Pelé. Comprou a marca que estava bem abandonada, já desde a época que o Pelé estava vivo, a marca já não estava com uma força tão grande. O Pelé vendeu a marca, infelizmente, para pessoas que não souberam aproveitar, não deram a grandeza para a marca. E agora o Neymar pai comprou, conversa com o Santos a respeito do uso da marca. Principalmente o camarote que o Pelé usava no jogo na Vila, né, no Santos. Também agora que está sendo usado pela família do Neymar, por sinal. Então, provavelmente o Neymar pai aí com a marca, mais um... para mim, minha opinião, tá, gente? Mas é mais um passo aí mostrando que tanto o Neymar pai quanto o Neymar filho estão buscando aí a compra do Santos, fazer o Santos virar uma SAF e eles controlarem o Santos, né? Neymar, que quando veio o Santos já deixou reforma de CT, algumas reformas na mão da empresa do Neymar pai para ele realizar, e agora ele fazendo essa compra da marca Rei Pelé, aí deixa muito mais próximo o Santos de virar uma SAF. O que leva aquele ponto, né? Se o Santos for rebaixado, o preço fica bem mais barato para o Neymar pai comprar, né? Para a empresa Neymar, né? Que é a empresa do Neymar pai e do filho, né? Os dois juntos, comprarem. A marca Rei Pelé foi comprada somente pela empresa do Neymar pai, tá?
que agora eu não lembro qual que é o nome de cabeça. Tá bom? Então, muito provável aí que o Santos logo mais se torne uma SAF. Tá? Saindo do Santos, bom, a Vitor Roque, o Palmeiras conversou com o STJD e pagou uma multa e ali vai fazer um post sobre homofobia, né, os perigos e tudo mais, para o jogador não ser julgado e não ficar de fora aí dos próximos jogos. Né? Lembra que eu falei, se o Bruno Henrique não foi julgado, pagou uma multa, Vitor Roque também não ia pagar? Tá aí. A pergunta que fica é, se fosse um jogador de Fortaleza, do Sport, do Vasco, do Internacional, do Mirassol, do Juventude, do Ceará, do próprio São Paulo, Corinthians, será que uma multinha ia resolver? Então, não contra, mas é o famoso, se é lei, que a lei seja cumprida. Então, é a lei do nosso país, né? Então, Vitor Roque está liberado, só pagou a multa e provavelmente aí vai fazer um post pedindo desculpas e falando sobre isso e vida que segue, né? Então o Palmeiras segue aí vai pegar, tem um próximo jogo bem difícil. Aliás, não, o Palmeiras tem um jogo fácil, vai pegar o Bragantino, se eu não me engano. O Bragantino é o Sport. Não, Vitória. Cabeça tá boa. Palmeiras vai pegar o Vitória, porque o Santos até vai torcer muito pro Palmeiras ganhar do Vitória. Jogo lá na Allianz Arena, né, no Allianz Parque. E o Flamengo pega o Mirassol. O Flamengo pega um time mais difícil. O Flamengo acho que pega o Bragantino, se eu não me engano. Então eu sei que a corrida do Flamengo é um pouco mais complicada que a do Palmeiras. O Santos pega o Mirassol. O São Paulo enfrenta o Corinthians na quinta-feira. Então, e daqui 2 semanas, os dois, Flamengo e Palmeiras, ali já na decisão para Libertadores. Corinthians. Né? Vamos falar de Corinthians agora. Cara, eu não sei o que acontece com o Corinthians. Teve aquele presidente sendo preso pela Polícia Federal, né, sendo investigado. Teve a questão lá do uso do cartão para comprar Viagra. Teve lá a questão da Bet, que não era Bet, que não existia, né, a Vai de Bet. E agora, o vice-presidente do clube envolvido em desvio de material esportivo. Cara, você tem noção do que é isso? Que ponto que chegou? Nem time de várzea os caras fazem isso, desvia material esportivo para vender. E o Corinthians, o vice-presidente fazendo isso. Então, foi feita uma auditoria e essa auditoria apontou o desvio assim, exorbitante. Até teve um jogo contra o Fluminense que o Corinthians precisou ir conversar com a presidência do Fluminense para mudar o uniforme, porque o Corinthians não tinha material esportivo. Teve que jogar com o primeiro porque o segundo não tinha, estava faltando. Então é uma situação muito complicada no Corinthians, muito difícil. É o famoso, quanto mais vai cavando buraco, mais lixeira vai achando, mais porcaria vai achando. E quem sofre são os torcedores corintianos, né? Querendo ou não, os rivais dão risada, né? Mas é triste, né? Porque, pela história que o Corinthians tem, de tantos jogadores aí que foram revelados pelo Corinthians, pela história do Corinthians, então é triste a situação, né? Eu fico triste, meu pai é corintiano, meu irmão é corintiano, apesar de não serem fanáticos, né? Mas
para a imagem do futebol é ruim. Somente o futebol brasileiro, que já tá com uma imagem tão manchada por conta da questão de arbitragem, escândalos, né, essas coisas, é triste. Né? A CBF já colocou que tá colocando em pauta a questão do fair play financeiro, e aí o Corinthians, no meio desse caos todo, falou que não concordou, porque, gente, fair play financeiro vai obrigar os times a pagar, tá? O fair play financeiro, muita gente acha assim, para beneficiar Palmeiras, para beneficiar Flamengo. Gente, não tem nada disso, nada. O fair play financeiro ele existe justamente para que clubes como Corinthians, São Paulo, Santos, esses times grandes não caiam no esquecimento, que é o que está acontecendo. O Corinthians está devendo na casa dos bilhões, São Paulo está devendo na casa dos milhões, Santos também devendo. E é uma bola de neve, gente. Uma bola de neve. Só vai aumentando. Não entra uma gestão ali que consiga colocar nos trilhos, igual a gestão do Flamengo fez, a gestão do Palmeiras fez. Que eram times que também estavam indo para o mesmo caminho. Só que entrou uma gestão lá que falou, opa, não, freou, mudou a mentalidade do clube e hoje eles estão surfando nessa boa maré. Lá atrás eles sofreram para... Hoje tá bem, tá tranquilo. Hoje nem Flamengo nem Palmeiras tem ali dificuldades financeiras. Diferente de Corinthians e São Paulo, por exemplo, que são dois clubes que são gigantes na história do futebol e que hoje são dois clubes que assim, a imagem está muito manchada, que está devendo, que não paga. O Corinthians está com transfer ban até agora porque não pagou. O São Paulo quase sofreu transfer ban por não pagar também. Fora o tanto de jogador que o São Paulo está devendo, que o São Paulo paga até hoje. O Ricardinho, quem lembra do Ricardinho no São Paulo? São Paulo está devendo o Ricardinho até hoje, cara. Até hoje. Ricardinho se aposentou há quanto tempo? Jusilei, Daniel Alves. Então o fair play ele é justamente para fazer esses clubes tomar vergonha na cara e pagar. Só isso. Então o Corinthians vai precisar... Corinthians, São Paulo, Internacional, Atlético Mineiro... esses times vão ter que ralar, vão ter que se virar nos 30 para pagar. Para não ter dívida, justamente para não cair no esquecimento. Para não acontecer igual aconteceu com clubes que até anos atrás estavam na elite do futebol e eram clubes que eram vistos ali como exemplo de gestão, como clubes ali que sempre estavam colocando jogadores ali no mercado à vista, como Portuguesa, São Caetano, Santo André. Então, hoje onde estão esses clubes? Mas por quê? Porque tiveram gestões horríveis, né? Gestões horrorosas que afundaram o time. Então, o fair play financeiro ele serve justamente para blindar os clubes, para não acontecer isso, para o clube não cair em esquecimento. Tá? Então, o Corinthians soltou a nota, né, informando não concordar com esse fair play financeiro agora, porque se for mesmo de fato, ele vai precisar penar para conseguir pagar. Falando em CBF também, já aproveitando, a CBF soltou uma nota informando que no Campeonato Brasileiro da temporada 2026 já quer implementar os árbitros profissionais. Legal, é um caminho, mas e a investigação nos árbitros? Porque esse ano foi o ano que mais teve lances polêmicos de arbitragem, acho que na história do futebol. E eu fiz até um short no início falando sobre isso, né? Então você teve lá no futebol turco
Os árbitros lá são profissionais e estavam apostando. Teve árbitro com quase 12 mil apostas no site. 17 árbitros foram presos. E aqui no Brasil ninguém tá vendo isso, ninguém tá investigando, ninguém tá fazendo nada. Quando que alguém vai chegar e falar assim, pô, vamos investigar esses árbitros para ver se tá legal? Porque, gente, não estamos falando aqui de ser ruim, porque ser ruim é uma coisa. E até para ser ruim você tem que ser bom, tá? Para ser ruim você tem que ser bom também. Porque não é só, vou ser ruim aqui. Não, você tem que ser bom. E não vem com essa de, o árbitro é ruim porque errou. Se o árbitro fosse ruim, todos os lances ele ia errar. Tá? Todos. Todos, 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 todos. E são lances específicos. Pênalti do Palmeiras e São Paulo, pênalti do São Paulo e Flamengo, o pênalti do São Paulo e Palmeiras no Paulista, fora tantos outros aí que assim, são bizarros. Então não é só simplesmente o árbitro é ruim, não é que o árbitro é ruim, porque para ser ruim você tem que ser bom. Então tá mais que na hora de alguém tomar a iniciativa e abrir uma investigação em cima desses árbitros. Não tô falando todos, mas pega os árbitros que mais tiveram lances polêmicos, erros grotescos, e faz uma investigação para ver. Será que esse cara não tem conta em site de apostas? Será que ele não está envolvido com apostas? Se o jogador é investigado, por que o árbitro não pode ser investigado? Então, CBF vai profissionalizar, é um primeiro passo, é bacana, é legal a iniciativa. Finalmente, depois de mais de 50 anos falando, finalmente a CBF vai tomar vergonha na cara e vai profissionalizar os árbitros. Pode ser que reduza, pode ser que melhore? Pode. É um primeiro passo de mudança. Uma outra mudança na temporada 2026 é a implementação do impedimento eletrônico, que vai agilizar muito nos lances que fogou, ao invés do VAR ficar traçando aquelas linhas tortas, miserável, vai facilitar um pouco. Conhecendo o Brasil, igual quando o VAR entrou, vai continuar demorando, porque até esses caras entender como funciona esse negócio vai demorar. Mas um ponto positivo nisso tudo é que a CBF está se movimentando para melhorar, para se estruturar melhor para as próximas temporadas. Talvez não 2026, mas 2027 e as demais temporadas que vierem. Talvez a gente tenha aí uma melhora muito grande na questão de arbitragem, na questão de tecnologia aí, para facilitar e para deixar o jogo mais dinâmico. Beleza? Então falamos de Santos, falamos de Corinthians, falamos de CBF. Vamos falar agora de São Paulo. São Paulo que esse ano teve 75 jogadores passando pelo departamento médico. O pior presidente da história do clube, Júlio Casares, né, que tinha feito o departamento médico Plus, que não serviu de porcaria nenhuma, afinal, 75 jogadores, sendo jogadores que nem o Marcos Antônio, que sentiu a mesma lesão 3 vezes, quarta vez agora, a mesma lesão. Lucas sentindo o mesmo joelho de novo, né? Então a gente tem aí jogadores sentindo lesões, as mesmas lesões seguidas, as mesmas lesões voltando, fora o tanto de lesão de cruzado que o São Paulo teve, que aí já envolve preparação física, envolve tantas outras coisas. Vendo isso, e aí é uma questão, você torcedor, se você acredita ou não, Casares falou que ano que vem está fechando uma parceria com o Hospital São Paulo para modernizar o CT, o departamento médico, vai fazer uma parceria porque vão vir profissionais que estão estudando, né, saindo ali, fazer estágio e tal. Lembrando que ano que vem é ano de votação do São Paulo, tá? Então, você acha que vai acontecer tudo isso? 5 anos no mandato, 5.
Agora que ele viu que o departamento médico precisa de uma atenção. Então é isso. Sobre o Diego Fernandes. Eu não tenho informação, eu fui atrás, tentei buscar aqui informações, peguei muitas informações desencontradas, tá? Pessoas falando que conversou com conselheiros e conselheiros dizendo que não gostou, que o nome do Diego Fernandes perdeu força, que não gostou porque ele não ofereceu nada, não trouxe uma proposta bacana, não sei o que, taraná. Que o Banco BTG informou que não precisa de um intermediador, que se o Banco BTG quiser comprar o São Paulo, se o São Paulo tiver interesse, o próprio banco vai lá e compra, enfim. Porém, o Miller deu uma entrevista, participando de um programa, e ele disse que o dia 16 de dezembro, que é o ano de fundação, que é o dia de fundação de São Paulo, vai ter uma notícia aí que vai mudar o São Paulo, né? Ele conversou com o Diego Fernandes, que o Diego Fernandes é amigo dele, tem aí uma notícia bombástica aí. Então, assim, gente, eu não sei, vou ficar de olho, vou ficar atento aí às informações para ver se vaza alguma coisa. É que é ruim, porque da diretoria do São Paulo não dá para acreditar em nada que sai de lá, né? Que é a turma do Pinóquio, que o tanto que já prometeram e já falaram é um absurdo. Tá? O Oscar segue em casa, né? Ele vai ainda decidir se vai continuar ou não. A diretoria do São Paulo falou que está na mão do jogador. Se o jogador quiser parar, a diretoria vai entender, vai concordar, vai apoiar, né? A diretoria de São Paulo é uma mãe. Mais uma notícia boa, torcedor. Rui Costa teve o seu contrato renovado e salário aumentado. Sim, Rui Costa, diretor de futebol, que trouxe Cedric, que trouxe Tapia, que trouxe Dinemo, que trouxe Jamal Williams e tantos outros jogadores aí. E esse merece ter o contrato renovado e aumento. São Paulo, gente. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso, as informações que tem. Vou ficar de olho em mais informações. Amanhã tem rodada do Brasileiro. Eu volto amanhã com os resultados, falando um pouquinho dos jogos. Quinta-feira eu volto finalizando a rodada do Brasileiro. Final de semana, a mesma coisa. Sabadão, eu vou ver como que vai ser esse final de semana, que vai estar... Eu vou estar com uma logística um pouco diferente. Se der, eu faço vídeo no sábado. Se não, faço um vídeo único no domingo, falando da rodada de sábado e de domingo. Beleza, pessoal? Você ficou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o like, ajuda bastante. Compartilhe o vídeo aí com os amigos, com os amigos de bar, com as rodas de amigos, os grupos de WhatsApp. E deixa aí o seu comentário, o que você achou da seleção de hoje, se você assistiu o jogo, se você não assistiu. Você que é santista, o que você acha da compra do Neymar pai aí da marca Rei Pelé? E corintianos e são paulinos, deixa aí sua opinião a respeito dos clubes, o que vocês acharam, o que vocês estão pensando. Esse negócio do vice-presidente do Corinthians ter roubado, o que vocês estão achando, o corintiano, né, que vocês estão achando disso. E você, São Paulino, essa questão da SAF, que se você acha que é uma boa, se você acha que vai vir a SAF ou não, sobre essa questão do departamento médico, você acha que é verdade, você acha que é mentira. Não esqueça de deixar aí o seu comentário, deixar a sua opinião, que é muito importante, porque aqui o canal é para a gente debater, para a gente falar de futebol, que o lema do canal é a voz do torcedor merece ser escutada, e aqui você vai ser escutado. Beleza, meus amigos? Muito obrigado, aquele abraço e tchau!